mas nós dependemos dos telescópios, dos avanços de estudos e de todo o material científico para mostrar para nós como o universo é grande ao extremo, é algo inimaginável, a gente então vai concluir que Deus é o Criador de todas as coisas, e o texto fala assim: esta criação, os céus, o universo, declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia o quê? A obra das suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos para o universo, e aí nós podemos até expandir pensando numa flor, tá? Podemos pensar na água que Deus criou para suprir nossa necessidade, podemos pensar nos nossos membros perfeitos, a gente indubitavelmente chega à seguinte conclusão: tem que haver um Criador. Então, podemos dizer que a criação testemunha que há um Criador. Criador dos céus, Criador da terra e Criador do mar. Aí nós estamos com esta pergunta, então, que ela encontra uma validade e a gente vai tentar responder aqui sobre a existência de Deus. Eu quero pensar com vocês, com o pastor, com os ouvintes, o seguinte. Porque assim, existe um embate filosófico e teológico quando a gente diz que Deus existe, ou mesmo se isto vem em tom de questionamento, ou seja, com a interrogação. Porque pense comigo, a gente deve dizer: Deus existe ou Deus é? Existe uma diferença aí. Vamos ver. Eu digo assim: eu, Marcelo, existo. Mas e amanhã? Será que eu estarei aqui ainda com vida? Você, ouvinte, você hoje existe. Mas e hoje à noite, ou amanhã, ou daqui a um tempo? Então veja bem, quando a gente fala de existência, nós devemos pensar em algo momentâneo. Agora, quando nós falamos sobre nós estamos falando de essência. Então, de uma certa maneira, o mais correto é a gente dizer Deus é. Por quê? Porque Ele é eterno, diferente de nós que somos passageiros. Então, isto acaba sendo um embate filosófico e também um embate teológico. Então, dentro dos nossos objetivos que temos aqui nesta tarde, eu queria perguntar o seguinte: é possível provar por meio científico que Deus é, que Ele existe? Será que é possível? Em outras palavras, eu consigo, por meio de experimentos laboratoriais, chegar à conclusão que Deus existe? Eu posso trazer Deus ao meu lado e dizer para alguém ou para um grupo de pessoas assim: olha aqui, eu consegui provar que Deus existe, Ele está aqui ao meu lado. Eu consigo fazer isso? A resposta é não. Não se prova a existência de Deus usando de parâmetros humanos. A gente não tem como fazer isso. Mas agora eu proporei outra pergunta. E um cético? Ele pode, por meio de experimentos laboratoriais, usar de argumentos e concluir, por meio de experimentos, que Deus não existe e dizer assim: olha, eu comprovei, Deus não existe, eu estou com a prova aqui. A resposta também, logicamente, é não. Não tem como comprovar que Deus não existe. Então, o que nós devemos considerar para refletir sobre a existência de Deus são as evidências. É isso que vamos refletir aqui. A nossa proposta é considerar as evidências racionais, e essas evidências, além de serem racionais, elas são argumentativas, para que a gente então perceba que todas elas apontam para a existência de Deus. Entende? Então vamos lá. Se nós não temos como comprovar por experimentos laboratoriais que Deus existe, nós temos que olhar para os argumentos. Nós temos que olhar para as evidências racionais. E a gente poderia perguntar assim: bom, o que é uma evidência? Como que a gente poderia definir evidências?
com respeito à pessoa de Deus? Eu diria assim: evidências é como olhar para o universo, e não somente para o universo, mas também para a história, e a gente vai ver as digitais e pegadas de Deus espalhadas por aí, por todo lugar. Todo lugar tem as digitais de Deus, as pegadas de Deus. O nosso exercício é identificar, e facilmente a gente constatará que Deus existe, que Ele é. Então, por meio das evidências, nós constataremos a existência de Deus. E a primeira evidência que eu quero então tratar com vocês